Já há algum tempo, né, sobre mordomia. E resumido, como se trabalha com mordomia, né? Mordomia de todas as coisas, né? Falamos da mordomia do tempo, das prioridades, falaremos ainda de outros aspectos. Começamos a falar da mordomia das finanças. Geralmente, quando falamos em mordomia, o primeiro aspecto a emergir é finanças, e às vezes o último aspecto também. Às vezes tratamos a mordomia como se ela fosse exclusivamente financeira, mas em resumo geral, o que é mordomia cristã? Como nos dispomos à vida cristã. Esse é o resumo. Como sermos cristãos, como exercer o caminho do Evangelho, através do bom termo da mordomia cristã, que envolve como nós dirigimos todos os aspectos da vida e, portanto, como entendemos o essencial aspecto do reino de Deus. Temos falado desde o último domingo, ainda é o nosso tema hoje, sobre dízimos e sobre ofertas. Falávamos sobre cada um, sobre o que é o dízimo, por exemplo, como serviço de culto. Vimos que dízimo é um tributo, uma homenagem, parte da adoração a Deus. Portanto, daí vem, inclusive, né, o comando de uma vez o coração não estando preparado para o culto, de que vale o culto. Nos lembramos de que, especialmente em alguns textos, como de Jeremias, onde o povo de Israel se voltava em corrupção, em pecado, e mesmo cumprindo os ritos, como nos tempos de Isaías, também falaremos, a resposta do Senhor fora a mesma. De que valia, seja na geração de Jeremias, seja na geração de Isaías, seja na geração de Ageu, de que valia levar todos os dízimos à casa do Senhor, celebrar todas as festas ordenadas pela lei levítica, trazendo para os nossos termos, para que fique mais latente o entendimento de que nos vale estar presentes em todos os cultos, ser ofertantes largos e constantes, prestar homenagem, ter cargos na igreja, de que nos vale toda esta religiosidade somada a uma vida de corrupção, somado a uma vida de pecado. E a resposta é muito simples: não. Deus disse a este povo: já não posso suportar iniquidade somada ao ajuntamento solene. Quando levantam as vozes em oração, o que faço? Viro o rosto, não as ouço. A Jeremias foi inclusive mais duro que Jeremias: nem ore por este povo, não ore. Ritos eclesiásticos por si mesmos nada significam. Dízimos e ofertas estão dentre eles. Nos lembramos também no domingo passado que dízimos e ofertas não são carga tributária. Você não está pagando dízimos e ofertas para conseguir proteção divina, cobertura de Deus. Não é plano de saúde, meu irmão. Você paga aí a sua mensalidade, está em dia com Deus, portanto está em dia na bênção. Não é isso. Não é a quantidade que você dá, mas a disposição da liberalidade do coração. De se lembrar daquela viúva? Lembra? Todo mundo dando. Era uma lei entre os fariseus que no templo dava-se apenas moedas de prata como dádiva financeira ao Senhor, como oferta financeira ao Senhor. Só moedas de prata. Aí me vem essa viúva e dá o quê? Uma dracma, que é do cobre latão, ou seja, dos metais mais fraquinhos. Tecnicamente, segundo os fariseus, um metal impuro, não devia ser dado. Todo mundo dando muito e dando prata. Aí me vem essa moça e dá esse metal impuro,
no templo. Que escândalo! O que Jesus falou? Ninguém deu mais que ela, né? Ninguém. Por causa da disposição do seu coração. Era tudo que ela tinha. E isso não é um mandamento, meu irmão, para que você dê tudo que você tem. É claro que não. Quando Deus disse isso, quando Cristo disse isso ao jovem rico, ele quis atestar que o jovem rico amava mais as suas riquezas do que de fato o serviço do reino, e que ele queria ser reconhecido por Jesus e não salvo por Jesus. Por isso Jesus faz um teste com ele, como a gente já viu. Pega lá tudo que você tem e vende, cara. Pega esse dinheiro que vendeu e dá para os pobres, aí tu vem e me segue. E ele foi embora triste. Não é um mandamento, uma ordenança de tudo que tem, não. Nós também já vimos que a ordenança do Senhor sobre dízimos e ofertas começa muito antes do que simplesmente destacar uma porção da sua renda e oferecer ao Senhor em culto. Começa com a nossa relação para com Deus, com a nossa relação para conosco, com a nossa relação para com o próximo e especialmente com a nossa relação para com a criação. Lembra-se, ensinando a zelar pela terra, a não observar o lucro como propósito principal, mas deixar a terra descansar. Lembram das leis sabáticas, do ano sabático, do descanso da terra e de tudo? Ensinando a prioridade do zelo na criação. Ensinando, irmãos, começamos a falar sobre as finanças do lar. Falamos sobre como um cristão tem de ser naturalmente generoso. Isso não tem a ver com a igreja, generoso, a ver com o seu próximo. Vimos que ele tem de ser zeloso, cuidar do seu dinheiro, cuidar bem das suas finanças. A gente vai voltar a falar nisso, porque a gente ainda está falando disso. Só que dentro das finanças da casa, dentro do bom termo e do cuidado, da prioridade, do zelo e do valor que o cristão dá àquilo que recebeu do Senhor, ao seu dinheiro, vimos que há algo que a gente precisa tratar antes dos detalhes dessas finanças domésticas. As primícias. O que são as primícias? Aquilo que é o melhor, aquilo que vem primeiro. Em se tratar da colheita, é uma palavra hebraica mais voltada a esse feitio mesmo, à vida rural, né? A primeira leva da colheita, aquela leva mais robusta, mais bonita, mais vistosa. Esta primícia, este melhor, é o que é oferecido em culto a Deus, como sacrifício. Você veja, meu irmão, que sempre que se ofertavam dízimos, ofertas, qual é a ocasião de trazer isso à presença do Senhor? Ocasião das festas. O que vinha junto deles? Culto, sacrifício, ambiente de culto, celebração de sacramentos. É sacrificial, é claro que é. Mas quando a Bíblia diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, está dizendo, você não vai fazer porque você tem que fazer, você vai fazer com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando Salomão diz que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, primeiro, ele não está falando de dízimo. Quando a gente usou esse texto, a gente está falando de generosidade, ele está falando de alcançarmos o próximo. Pensa, meu irmão, qualquer um, como que é fácil a gente querer receber uma recompensa, não é? Todo mundo quer. Todo mundo quer receber alguma coisa. Se eu for lhe dizer, Michael, eu tenho aqui R$100 para você. Opa! Você não quer saber o que aconteceu, você não quer saber por quê, você já está aqui pensando, a gente compra Monster Zero ou com açúcar? Como é que vai ser esse negócio? O que vai ser? Mas se eu digo, Michael, eu preciso de R$100, relaxa, o Michael me daria, não é essa a questão. Eu sei que ele daria, mas não é mais difícil do que receber? Isso é natural. Qualquer um dos Michael, meu irmão, daria. Qualquer um, Sônia.
Soninha, a senhora me daria, Soninha? A senhora me daria também? Vai cá. Porque essa disposição em receber, meu irmão, olha, quem não gosta, especialmente o brasileiro, de uma vantagem, inclusive se ela nem for em nada licenciosa, achou ali, não importa. Isso está no homem, isso faz parte, não há problema pontual nisso. Pois não? Eu não quero recompensa de dinheiro, eu quero recompensa de gratidão. Ingratidão não há. Eu tenho que pedir a Deus, quando a pessoa é grata comigo, é pior do que ter que tirar 10 mil reais dela. Eu tenho que pedir a Deus. Mas nós não estamos falando, Soninha, por exemplo, do que mais é desejado, mas daquilo que é sempre naturalmente aceitável, sem nenhuma resistência. Por exemplo, até um abraço, que é tranquilo, pode ser aceito com certa resistência, dependendo do que estamos sentindo, do momento em que estamos passando. Citei aqui o dinheiro por 2 motivos. Primeiro, que eu duvido que haver resistência em qualquer forma, e segundo, por ser o enredo do assunto, apenas por isso. Mas é o enredo pontual do assunto. Não é o enredo perene, não é aqui que o assunto começa. E quando nós falarmos de dízimos e ofertas, achando que se trata de dinheiro, não trataremos adequadamente do assunto. Na verdade, irmãos, enquanto não buscarmos o devido conhecimento, como a gente leu aqui no Salmo 119, detendo prazer nas Escrituras, sempre vamos falar de doutrinas e tratar das doutrinas a parte de sua essência nas Escrituras. Não podemos falar do exercício do amor cristão, que é abnegação, doação de si mesmo, de seu tempo, de suas prioridades, e sim de seu dinheiro, sem falarmos do natural amor cristão, que é essa dispensação em doar. Antes de seguirmos aqui com o texto, pode falar que eu vou entrar em outro assunto aqui. Outro assunto não, vou dar um exemplo aqui, né? Então pode falar. Então, eu vivi esse exemplo esse final de semana, né? Que eu fui convidado para um casamento, para ser padrinho, veio aqui de surpresa. Aí o pastor me salvou com sapato marrom, eu tinha sapato preto, novinho. Aí o cara falou, não, o sapato tem que ser marrom, pronto. Aí o pastor me salvou com sapato marrom e o terno. Eu tinha um terno bege, mas tinha que ser preto, o Maicon me salvou com o terno preto. É isso, certo. E gente, eu... Mas o seu sapato, pastor, mas Deus pastor, Oi? Eu nem sei, eu dei para ele testar. Vai lá. Nem discutimos isso, né? Cabe, não cabe, eu sei. Vai lá. Descobre sozinho. Mas, gente, essa semana, na verdade, eu ia falar um pouco sobre isso quando nós fôssemos falar sobre a mordomia dos prazeres. É algo que vai acontecer depois aqui da mordomia das finanças. Finanças ainda continua após hoje, porque aí a gente vai voltar a falar de finanças no lar. Mas eu vou usar esse exemplo agora, porque a gente não tem como desvencilhar dele. Mas, portanto, antes da gente entrar no exemplo em si, eu quero chamar a atenção para a língua portuguesa. Porque eu tenho brincado, né, nas nossas aulas de ciência e de fé, como o povo não gosta muito de matemática, né, muito de alguns temas assim, mas quem que gosta aí de português? Tem uma galera que também não gosta de português, tem gente que se afeiçoa, né? Mas, irmãos, antes de você pensar, pastor tem que saber de teologia, pastor tem que saber de grego, hebraico, para poder entender a Bíblia, não, meu querido, em primeiro lugar você tem que saber português, você tem que ler o texto. E aqui eu queria dar um exemplo a partir da língua portuguesa. Lembra quando a gente falou de algo que é impossível? Tudo que termina no português com esse
pós-fixo, ável, ível, é aquilo que é potencialmente, aquilo que é possível acontecer. Por exemplo, inacreditável. Todo prefixo in é negação, aquilo que não é possível dar crédito. Aceitável, aquilo que é possível acatar, que é possível receber. Ou seja, quando entendemos mais ou menos como as palavras se organizam e se formam, conseguimos exprimir o significado delas. Agora eu quero juntar um pouquinho de língua portuguesa com química. Relaxe, a gente vai chegar lá. Só está melhorando, né? Disciplinas em gerais. Por exemplo, se você tem uma molécula, ela é composta aí de algumas partículas. Vamos pegar, por exemplo, o clorato. A partir dele vem o cloreto. Se as partículas estão abaixo do mínimo necessário, ele vira um hipocloreto. Se as partículas estão totalmente, vamos dizer, se o balde está cheio, se as partículas estão no limite, não cabe mais nenhuma, é o percloreto. Por exemplo, peróxido. Quer dizer que as partículas de oxigênio, se entrar mais uma dentro do peróxido, a molécula colapsa, desestrutura, não cabe, ou seja, caiu mais um pingo, o balde transborda. Tudo que é no máximo, segundo a língua portuguesa, isso não é química, esses nomes aqui, língua portuguesa, o conteúdo é química. Ou seja, é como entender um pouco da química em língua portuguesa. É essa aqui que é o nosso termo. Por exemplo, tudo que segue com o prefixo per é algo que está no seu limite, que está no seu máximo. Por exemplo, algo pode ser feito ou pode ser perfeito. Algo pode ser seguido ou pode ser perseguido. A ideia do per aqui na instância máxima, intensa, do limite do ser e fazer, né? É o prefixo. Se eu digo para você o que é a lei, qual o resumo da lei na Bíblia, o que você ia me dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já estudamos essa premissa e algumas coisas já sabemos. A primeira delas, é impossível amar ao próximo como a si mesmo sem amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, já lhe digo, está com problemas em amar ao próximo, meu irmão, tu tem problema em amar ao Senhor. Mas vamos lá, vamos seguir. Para poder cumprir adequadamente tal mandamento, né, tal resumo, são 2, a gente precisa entender o que é amor. E eu quero usar um versículo muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A expressão máxima do amor das Escrituras, Deus o Pai, a santidade, a justiça em essência, pelo pecado contra si, ofereceu de si, ofereceu o seu Filho em sacrifício e em libação, deu o seu Filho. Doar é amar. Amar ao próximo é doar mais ao próximo do que requerer para si. Pense nisso. Portanto, outra coisa que é muito comum a gente ver é pensar que a oposição do amor é o ódio, e não é. É algo paralelo, não contraditório, não é algo excludente, onde há o ódio não há o amor, mas não é um antônimo, o contrário de amar. O contrário de amar ainda é amor, o contrário de amar é egoísmo. Se amar é doar, o contrário é reter, trazer para si. Se doar é o ato de amar, pensa no prefixo perfeito, perseguir. O que é a maior expressão de amar? Perdoar. Doar ao máximo, ao extremo, perdoar. Ou seja, pela língua portuguesa você já sabe que perdão não é esquecer, não é ignorar algo que aconteceu, não é deixar no passado algo que passou, é apesar disso que aconteceu, sem dar valor algum ao que aconteceu, permanecer doando ao máximo,
Senão você tem que tirar o per daí e voltou a ser só doar. Língua portuguesa. Expressão máxima do amor cristão é perdoar. O que isso tem a ver, meu irmão, com dízimos e ofertas? É a sanção máxima do cristão em exercer amor, em culto. É doar e perdoar. Com o quê? Com tudo. Esse é o princípio, essa aqui é a base da discussão, é o princípio do esquema. Dízimo está lá na frente, mas a base é esta, porque aqui é serviço de culto. Então o que você doa? Seu tempo, seu foco, sua atenção, seu esforço, sua prioridade. Algo que deveria ser fácil de entender, porque você doa a sua vida, não é? Morre com Cristo na cruz, para viver a vida que Ele lhe deu, né? Não é assim, não é esse procedimento? Então você doou a vida, como Ele também assim fez. É seguir a Cristo neste procedimento. Então nada para o cristão deve ser difícil, uma vez que essa é a sua condição de vida. Por isso o cristão é naturalmente generoso, porque o que são suas finanças? Graça do Senhor às suas mãos para o exercício do reino de Deus. Deus lhe deu recursos através do seu diligente esforço, do seu trabalho cristão. Falamos sobre o que é trabalho para o cristão. E aquilo que você recebeu, por isso que às vezes esse termo aparece, vou devolver os dízimos ao Senhor. Devolver no sentido de prestar-lhe a homenagem por aquilo que recebeu, ok, pode ser aplicado. Só não deve ser aplicado no sentido de devolver como se fosse uma libação obrigatória. No sentido de se eu não fizer, eu estou em pecado. Não, se você não fizer, você só está para trás. Porque todo o exercício de culto é o quê? Santificação deles. Receber dos meios de graça, estou tomando parte deles e não do todo deles. Por isso que você faz aquilo que foi conveniado pelo Espírito ao seu coração. Não, você não vai dar prosperidade, vai receber prosperidade. Não, você não vai dar dízimo, vai dar... Cara, que isso eu ouço muito. Não, se você não dá o dízimo, pode acontecer um problema, você pode ter um acidente, você pode morrer. Meu irmão, você pode dar tudo que você tem e vai morrer, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Você vem no serviço de culto, prestei culto aqui ao Senhor, estou blindado para essa semana. No teu coração e mente estará, se encontra seu prazer na lei do Senhor. Agora na vida, meu irmão, Deus não deixará de ser o Senhor. Pois é, Deus não deixará de ser Deus. Se o dia mal chegar, todos que tentam ser santos serão perseguidos. Já sabemos e já falamos. Quando falamos, irmãos, do desprendimento das finanças, é só mais um aspecto da doação do cristão. Um coração contrito que doa, indiferente às indisposições temporais. Por exemplo, já vi alguns irmãos dizerem, quando eu digo irmãos, eu digo ao largo da cristandade, né? Estou falando de ninguém particular ou mesmo local. Mas veja, eu não dou meu dízimo não, porque o conselho só usa ele mal. O conselho gasta à toa. E daí? Isso não é uma justificativa para o conselho não, eles responderão por isso. Mas você não é este juiz. Você não dá pelo bom uso, você dá como serviço de culto, tem a ver com o Senhor, para que haja mantimento, para que haja sustento. Já falamos, meu irmão, por que a igreja tem dinheiro, a gente já falou sobre isso. Por que a igreja precisa, igual a todos os irmãos, a cuidar do dinheiro com mordomia, com aplicabilidade, para granjear, para render, para auxiliar, para sustentar. Como a igreja também precisa ser generosa, já falamos sobre isso e falaremos mais. Já falamos sobre como
Se há alguma dúvida nisso, faça essa pergunta, porque falamos como dízimos e ofertas são uma concessão em nossa igreja, como o mandamento era para a lei civil de Israel. E esta concessão, desde a igreja primitiva ao longo da história, aconteceu para que se mantivesse este sustento de maneira regular. Lembre-se disso? Talvez tenha que me perguntar, mas vou apenas essa pergunta ao menos responderei novamente. Por que dízimo no Antigo Testamento era uma vez por ano e hoje é todo mês? Vamos lembrar. Primeiro, porque acompanhava a colheita e a celebração das festas, né? E segundo, havia também um ciclo sacerdotal de trabalho. O sacerdote não trabalhava em tempo real todo ano, né? Há aí escalas de trabalho, não sei se turnos de trabalho. A palavra turno é a palavra literal usada na Bíblia. Vocês se lembram da gente estudando Zacarias e Isabel? Ele estava lá no turno de Abias, ele era sacerdote, era o turno dele de trabalho. E o dízimo no Antigo Testamento ficava para o sustento de quem? Da família sacerdotal, do sacerdote também. Então, eles recebiam o seu sustento e o utilizavam ao longo de todo o ano corrente até o próximo momento. As despesas da igreja, elas são anuais ou elas são mensais? Mensais. E é literalmente só isso. O motivo é esse: uma concessão desde ainda do tempo do segundo século, meu irmão. Não é nada novo não. Tributos, como por vezes já foram em algumas regiões da Europa semanais, e as igrejas pagavam tributos, especialmente aquelas que não eram a igreja romana, o fazia a arrecadação dos dízimos de maneira semanal. Para quê? Para manter os custos em dia. O que é isso na prática? Mordomia cristã. Concessões, decisões pontuais que nos ajudam a melhor render e usar aquilo que recebemos. Não somos, irmãos, juízes do uso desses dízimos, mas somos determinantes na representatividade que os conduz. Ou seja, quem elege os presbíteros? A igreja. Quem representa a igreja na direção conciliar? Os presbíteros. Sabemos que um mandato de um presbítero dura 5 anos. Por quanto tempo aquela gestão estará lá? No mínimo 5 anos. Se não houver nenhuma falta, né? Em falta pública aqui, o cara sai do esquema, né? Em falta não pública também, né? Essa é a intenção. Mas não concordou com o adequado uso, a igreja primeiro tem toda a liberdade de acessar o conselho, eles são seus representantes. O conselho tem a obrigação, como nós sabemos e vemos ao longo dos anos acontecer, de anunciar à igreja como está o uso do dinheiro, igual a gente faz todo janeiro. Michael vem aqui, tesoureiro apresenta o que foi recebido, onde foi aplicado, como foi usado. Neste momento, em si, a igreja já pode se manifestar e perguntar: por que assim e não assado? É este o momento. Não precisa esperar até todo janeiro para fazer isso, você pode ir ao conselho. Ainda assim, irmãos, não havendo a devida satisfação, na próxima eleição para oficiais, o que deve acontecer? Elejam outros oficiais. A igreja detém esta prerrogativa. O que não existe é usar isso como desculpa para não fazer. Já vimos na semana passada que nem a ausência de renda larga. Pastor, eu tenho mais despesas do que eu ganho. O que nós falamos? Não é função da igreja ser generosa? Não é função da igreja atender, sustentar, amparar? O que a igreja vai fazer? A gente já sabe disso. E irmãos, inclusive nesta casa, receberam por diversas vezes este auxílio. A igreja vai pagar. Estamos falando, no entanto, irmãos, de um regime de exceção. Foi como nós terminamos a aula da semana passada. Porque se ao cristão cabe
o pleno exercício da mordomia, é disso que o texto de Provérbios estava falando. Ou seja, aquele que se dispõe, quem dá com generosidade. Quem pode dar com generosidade? Não é quem tem, é quem sabe governar o dinheiro. O mesmo autor aos Provérbios vai dizer isso, quando falar de tesouros e riquezas. Quem retém é quem não sabe usar. Quem sabe cuidar do seu dinheiro dá com generosidade. Não é porque tem sobrando, é porque sabe cuidar do seu dinheiro. Não é porque tem demais, é porque sabe cuidar do seu dinheiro. Um cristão, a gente já falou sobre isso, precisa ter não só aquela sua reserva, aquela sua poupança de emergência, mas ele precisa ter uma reserva separada para quê? Para auxiliar aquele que precisa. Pastor, a minha reserva eu não consigo, a gente já falou sobre isso, tirar mais do que R$10 do mês. Que bom, meu irmão, no fim do ano você vai ter R$120 para ajudar alguém. De repente você compra um gás para alguém, e é isso. É o que você vai poder fazer naquele ano. Glória a Deus, meu irmão, é isso. O que não dá é usar o pouco recurso como desculpa para não fazê-lo. É isso que o autor dos Provérbios está dizendo. Quem retém, quem se recusa à generosidade, a doar, que é a expressão deste amor, quem quer mais para si do que para o próximo, já está quebrando o esquema, né? Encontra o quê? Pobreza. É isso que o texto está falando. Não tem a ver com o dízimo, mas com o bom termo do exercício financeiro, mas que vai alcançar o dízimo. Não é o dízimo que vai te deixar pobre, e nem o dízimo existe para deixar a igreja rica. Não tem nada a ver com isso. Mas do mesmo jeito que a igreja precisa de recursos, não só para o seu sustento, mas para amparar irmãos, primeiro na família da fé, que precisam ser amparados, e depois, além da família da fé, que precisam ser amparados, de onde virão esses recursos? Por isso, além dos dízimos, à igreja cabem as ofertas. O que é uma oferta? É um valor totalmente desprendido. É aquilo que vamos fazer na amabilidade do nosso coração. O dízimo também o é, mas o dízimo é aquilo que fazemos seguindo uma concessão oferecida, os 10%. Falamos sobre isso na aula passada. A oferta não tem mínimos, máximos, forma ou limite. Inclusive é oferta, é libação, como eu disse, todo o exercício de mordomia. Por exemplo, ontem foi reunião da UCP, Dia das Crianças. Onde estavam muitas aí de nossas mulheres? Aqui na cozinha, ou lá na gestão da meninada, ofertando o seu tempo, ofertando sua prioridade. E nesse meio tempo, quase sempre o que acontece? Ofertando seu dinheiro, porque compra um negócio que faltou, compra um negócio que nem faltou, mas para ajudar, para animar as crianças. Isso é mordomia, isto é oferta, isso é libação. O que não existe é culto sem oferta, culto sem libação. O que existe é outras ofertas além das finanças. Serviço de culto é doar, é abnegar, é fruto da nossa devoção, exercício literal da nossa devoção. Não existe culto sem sacrifício, sem libação. O que você está ofertando? O que é para você ofertar a sua vida. Se você está ofertando alguns instantes do seu dia de domingo, meu irmão, eu preciso lhe alertar, está longe de significar qualquer coisa, se isso é para você vida de culto. É por isso, meu irmão, que o texto diz, e a gente cita ele de vez em quando no culto noturno: está com um problema com o teu irmão, não dá a tua oferta, lembra? Deixa ela sobre a mesa, não é vai gastar ela com outra coisa também não. Disse o texto, deixa ela sobre a mesa. Não é oferta consagrada? Deixa ela sobre a mesa. Faz o que? Resolve o teu problema, procura teu irmão, resolve o teu problema. Resolveu, faz o que? Volta e dá a tua oferta. Tem gente que pega esse texto, tira o termo oferta e coloca ali ceia. Está com problema com o teu irmão, está em pecado, não toma ceia. Resolve o teu problema, vem, toma ceia. Não existe este texto, não existe autodisciplina.
está em pecado, confesse seu pecado ao Senhor, tome parte do sacramento, que é meio de graça, força para a libertação desta condição. Tome ceia, aí sim. Não, ao contrário, está vivendo na condição do pecado, não consegue discernir o significado da ceia no culto. Confesse e entre em disciplina para discernir, no lugar de comer e beber, maldição para si. Não é um ato de pecado, é uma disposição à vida de pecado. São coisas diferentes. E de toda sorte, você não é o juiz de sua vida, mas o Senhor e a Escritura. Nem mesmo o conselho, quando você se apresenta ao conselho, ele é o representante que há de conduzir pela Escritura, não por si mesmo essa condição. E oferta, o cara quer sentir, quer usar para se sentir fiel. Olha, eu posso estar faltando à igreja, eu posso estar um pouco afastado, mas eu não deixo de dar meu dízimo. Pois deixe, porque não está lhe servindo de nada, não é serviço de culto. E Deus dá graça à igreja, nós iremos muito bem. Serviço de culto, expressão da doação, do amor, do exercício da vida cristã. Isto é dízimo. Sabemos, irmãos, que o obreiro é digno do seu salário. Sabemos que as despesas têm que ser pagas. Que por mais, irmãos, por exemplo, a nossa própria igreja, como toda a igreja, nos é permitido certos abonos tributários. Nós não precisamos pagar IPTU, entre algumas coisas, mas nós pagamos. Por quê? Porque se a gente não ir lá e pedir, a gente não pode não pagar. Então a gente tem que fazer uma petição. E a gente não pode fazer uma petição, no nosso caso aqui específico, porque nós temos um problema estrutural. Nós fomos por um tempo congregação da igreja de Goiabeiras, lá na fundação, lá atrás, né? E o que aconteceu? Nessa rua aqui, essa aqui é a nossa frente da igreja, no nosso registro, nosso CNPJ, aqui. Então nós temos um registro, um IPTU. No CNPJ de Goiabeiras, a frente da igreja é para lá. Temos outro CNPJ, outro registro, outro IPTU. Enquanto, só no nosso caso, enquanto o Conselho de Goiabeiras não resolver a frente da igreja, a gente não pode resolver o lado. Então a gente vai pagar IPTU até eles resolverem lá. O que pode acontecer? O que advogados disseram para nós? Não paga não, porque quando vocês fizerem a requisição, vai ser tudo suspenso. Aí até lá vem auto de infração, vem aquela coisa toda, né? Entra indicativa. Igreja faz isso não, hein? Sabe como está nosso IPTU? No grau, em dia. Sabe o que pode acontecer? Potencialmente, quando a gente requerer, conseguir estorno. Disse que de no mínimo 70% e de talvez 100%. Bom, se vai ser de 100% ou não sabemos. Se for de 70%, excelente, vamos ter aí ao longo de 20 anos, porque a gente pagou os atrasados, dissertou tudo, não estava sendo pago, acertando tudo. A igreja precisa de um fundo, agora a gente já tem, né? Em vez de um fundo vai vir inteiro. Vamos supor que não venha. Não é porque o fundo vai vir inteiro que a gente está fazendo pagamento. Sabe por quê? Porque isso é mordomia cristã. Isso é exercer responsabilidade sobre prioridade. Você professou a sua fé nesta casa de oração, Igreja Presbiteriana do Brasil, você concordou com esta concessão de que mensalmente seremos geridos por dízimos e ofertas e nada mais. É por isso que igreja presbiteriana não faz bazar. Pastor, mas aqui tem bazar. Sociedade Auxiliadora Feminina. Não é impedido que as sociedades internas levantem recursos através de modelos, cantinas, bazares. Tem pecado fazer um negócio desse. Mas a igreja não se sustenta
com este efetivo. Igreja não vai ficar fazendo cantina para sustentar a igreja. Igreja não vai fazer bazar para sustentar a igreja. Porque a igreja é sustentada, segundo as Escrituras, com o quê? Dízimos e ofertas. E é isso aí. Diga. É verdade, a igreja não vão visitar lá, na cantina, eu não posso. Eu acho errado. A gente tem que dar as coisas que precisam. Não é cobrar para a gente. Eu não compro as coisas. Tudo bem. Presbiteriano que faz, traz para lá. Eu nem gostei. Por isso, eu acho errado. Será que ele vai cobrar do vizinho? Não, a gente tem que dar nós mulheres, não as coisas. Mas lembra, que eu disse aqui, uma sociedade interna, por exemplo, né? Não, mas nós sabemos se o outro não era assim também, ué? Não era não? Eu investiguei, pastor. Investigou? Agora eu entendi. Há outro texto de Paulo que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. De novo, cada um dê conforme determinou seu coração. Essa é a parte logo anterior. Precisamos não ser desprendidos, generosos. Já vimos, queridos, no fim da aula passada, como precisamos lidar com prioridade. Dízimo não é uma despesa. Portanto, dízimo não entra na lista de despesas. Você, meu irmão, que entendeu o que dízimo significa, olha como nós comentamos isso na aula passada, e quer cumprir, segundo esse significado, se dispor em generosidade, doação, liberalmente, naquilo que Deus me propôs no coração, como nós fazemos na concessão presbiteriana 10%, aí respondi aquela uma pergunta que era para hoje, mas respondemos na semana passada, né? Lembra, pastor, dou meu dízimo do bruto, do líquido. Lembra que fizemos essa diferença? Que o bruto não é o que você recebe. Bruto é aquilo que vem, depois vai ser descontado os anuentes, os tributos. O bruto não é teu, então não é do bruto que você dá. O bruto nem é teu, nem vem na sua mão. É o que vem na sua mão. Não é também do que sobra na sua mão, depois que você pagou todas as suas contas. É o que vem à sua mão. É a primícia. Quer dizer que vem o quê? Primeiro. Quer dizer que é o quê? O melhor. Então, é como se fosse assim. Como lidar com o dízimo na folha de pagamento? Recebeu do bruto com os devidos descontos? Tem mais um desconto. Agora começa o seu salário. Pergunta para mim. Por exemplo, lá no mercado eu não desconto a água, eu gosto de pagar o dízimo do 100, mas se eu descontar o quanto eu gastei para as pessoas, é certo eu descontar e depois dar o dízimo? Então, eu não dou muito, nem olho quanto eu gastei. É aquilo que a gente falou, Sônia. Por exemplo, eu também, é o bruto também, mas isso é uma concessão que o Senhor deu ao nosso coração de fazê-lo. Não, mas uma coisa é bruto e líquido, outra coisa são despesas. Eu gasto só 100, aí eu alugo vem 300, então vem todo 200, aí eu compro 1000, Tudo bem, você pode ver qualquer coisa, mas essa diferença que a gente está fazendo é entre o que são tributos, o que é retido e nem vem para a nossa mão, e o que é despesa. São coisas completamente diferentes. Então eu tenho que dar um dia mesmo, tem que olhar as contas. Se as contas são despesas, elas são depois. Se eu descontar o que eu gastei, um dia certinho, não estava errado. Não, Mas eu não gosto que eu gosto. mas tudo bem, senhor. Não tem problema. Não tem problema. E olha o que a gente está vendo. Não adianta a gente também aqui ficar apurando, em certa medida, em tentar enquadrar todos os aspectos de como vai ser aquilo que tem que ser liberalmente, fruto da graça, expressão do amor, né, que o Senhor colocou no coração. Não é essa a intenção. Mas ao mesmo tempo assumimos uma concessão como membros desta casa de oração, e esta concessão
é manter a prerrogativa do Antigo Testamento. Essa concessão não é exclusiva da casa presbiteriana, como a gente já viu. Mas, por exemplo, ela aconteceu em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, depois do período de fome. No começo, o pessoal de Jerusalém fazia o quê? Deu tudo. Todo mundo deu tudo. Deus mandou isso? Não, todo mundo fez porque quis. Por amor. Aí veio aquele tempo de fome em Jerusalém. E todo mundo ficou sem nada. Aí os discípulos, mandaram ofertas. Paulo mandou ofertas, é porque ele também circulou as igrejas levantando ofertas para Jerusalém. O profeta Ágabo já havia alertado aos discípulos que isso ia acontecer, então já tinha um fundo reserva para auxílio Jerusalém quando acontecesse. Aconteceu. E o que aconteceu depois desse período de fome? Mais ou menos por volta do ano 80, em Jerusalém. O que passaram a fazer? Dízimos e ofertas. Passaram a exercer a normativa do Antigo Testamento como uma concessão de limites. Não precisa dar tudo. Quer dar mais como oferta? Fique livre, é o amor e o zelo do seu coração. Mas voltaram à concessão. Igual a igreja de Jerusalém, por exemplo, não fizeram igrejas na Ásia. Corinto não fez isso. Não temos notícia de Éfeso fazendo isso, apenas tendo ofertas. Uma igreja que não tem dízimos, tem só ofertas, não está em pecado. Mas uma igreja que não vive a condição de mordomia, em plena doação e disposição e generosidade, está indiferente à porcentagem que estabelece. Mas, nesta casa de oração, historicamente, biblicamente, seguimos a prerrogativa que o próprio Deus propôs na lei levítica. Por isso aqui temos dízimos e ofertas. E aqueles que professam a fé neste meio concordam com esta prerrogativa e assumem o compromisso de obedecê-la. Foi um compromisso público. E ele precisa ser zelado, diga. No começo da minha caminhada cristã, uma vez um presbítero da igreja que eu frequentava, ele trouxe esse testemunho dele e me marcou tanto que eu não consigo esquecer. Sempre que tenho oportunidade eu falo. Ele como presbítero, presbítero antigo, sério, E ele já trouxe que lá no começo da vida dele de casado, com filhos pequenos, farmácia, e ele falou assim, não conseguia mais dar dízimo. E aquilo foi passando, e ele não conseguia mais dar dízimo, e aquilo incomodando ele. Um dia ele pagou, fez as contas e falou para a esposa dele, a gente vai dar o dízimo. E naquela época não tinha vale transporte dado pelas empresas igual hoje tem. E ele fez as contas que ele teria que ir de bicicleta, e ele trabalhava longe, mas queria dar o dízimo e ia continuar, ia de bicicleta trabalhar, ia acordar uma hora mais cedo, e ele assim o fez. E ele começou a voltou a dar o dízimo, e ele disse que ele foi pouquíssimas vezes de bicicleta, porque sempre tinha um que falava assim, você está vindo de bicicleta, eu passo lá de leve. E ele recebia carona, e a farmácia baixou o valor, que ele falou assim, que não conseguia mais honrar os compromissos dele, porque as despesas estavam tão altas, né? E ele fala, depois disso ele também contava esse testemunho, porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com os nossos gastos, que fala assim, não tem como dar. Eu tenho um bom desculpa para não dar disso, porque não está dando, Deus sabe disso. Mas quando você coloca em primeiro lugar e depois as outras coisas vão se ajeitando. Então eu creio que o dízimo, Deus, diz a própria palavra, ele honra quem honra, né? Ele honra o dízimo, sim, por mais que não é por isso que a gente faz. Sim, entendendo. Vou usar as suas palavras que estão presentes no texto bíblico, né? Primeiro, reino de Deus e todas as outras coisas no tempo e no contento do Senhor, por mais que nem sejam, não é essa a intenção, né? Primeiro, o reino. Só um instante, irmãos. Quando investimos no reino, cumprimos o papel essencial da vida dos cidadãos do reino. Mas a gente quer o nosso conforto, a gente quer resolver o nosso problema, e por vezes somos a causa do nosso problema, meus irmãos. Quantas vezes a gente está numa dificuldade financeira por nossa má gestão financeira? Porque nunca temos poupança? Porque não nos programamos para fazê-la, porque não nos organizamos para cumpri-la.
Lá atrás. Sim. É claro que o Senhor da misericórdia, irmãos, Senhor da graça, nos há de alcançar com esta graça. É uma promessa do Evangelho. O que não é uma promessa do Evangelho é que nós seremos só abençoados e não teremos problemas. É claro que teremos, e sabemos disso. Mas, da mesma sorte que nos dispomos a fazer, a ser, a dar e a reter prazer nesta condição, mais santificados estamos, mais experimentados com o Senhor estamos. Sim, mais abençoados somos. Só que nem sempre esta graça e esta bênção vão se conferir segundo o desejo do nosso coração. Por exemplo, como se promete por aí: você dá tudo e recebe em cima do tudo. E cobra depois. Se você não recebeu, porque você não teve fé. Não, meu filho, o que não tem nessa frase é Bíblia. Ou porque nem pecado. Não é assim que funciona, não. Tem que ter Bíblia nesse jogo. Mas pode falar, senhor Clebi. Ok, isso não tem onde dificuldade. Só vou fazer uma diferença entre o plano e o tributo, porque no contra-cheque vai continuar escrito bruto, mas o plano de saúde é benefício, não é tributo. Normativamente falando, bruto é só extensão tributária, INSS, e isso é bruto. Mas às vezes a galera coloca passagem, coloca plano, vem outras coisas ali. Mas em normativa contábil, isso não era para ser bruto, era para entrar no líquido e ser retido do líquido. Mas aí normativo sumiu. O negócio onde se for se eu pagar minha conta de luz, eu vou escutar. Então você não tem que dar disso. Pois é. Por isso que é uma disposição natural e tem que vir antes disso, antes das despesas. Mas é uma disposição natural. Eu quero dar do bruto. Glória a Deus, meu irmão, dê do bruto. Porque Deus não está preocupado com o valor, né? Ele está preocupado com o seu coração. Essa é a disposição. É isso aí. Mas, como eu disse, ela também, nós também, em cima do bruto. É mais fácil, até de manter as contas e a estabilidade. E é uma disposição, pode falar, querido. Tira só uma dúvida ali. Você citou também a colheita, o dízimo no passado, a colheita. Eu estava lembrando aqui, eu até recebi um vídeo de uma pessoa que foi conhecendo, acho que no ano passado, ele mostrando sobre a colheita, uma festa da igreja sobre a colheita. E quem faz isso é esse pessoal, acho que cuidando, que eles fazem, atualmente eles fazem uma festa lá na colheita, que eles levam, Você vê lá na igreja mesas, pouco disso, não sei o que e tal. Isso eu não sei se isso é uma prática deles, eles só fazem isso, só manual. Então por exemplo, a gente vai tomar como exemplo não as festas do Antigo Testamento, como essa celebração comum. Eu vou tomar como exemplo a igreja primitiva. Eles partilhavam literalmente, gratuitamente do pão quando? Todo dia, de casa em casa. Estavam sempre juntos. Precisavam esperar um momento do ano para cada um ofertar do seu alimento, da sua presença, do seu tempo. Eles faziam isso regularmente. Isso também é mordomia.
Investirmos uns nos outros é mordomia da nossa prioridade do tempo. Estarmos juntos uns com os outros é a mordomia da comunhão, que a gente já viu, que nós já estudamos. Alguns irmãos que não estão aqui hoje. Vocês estão vendo gente que não está aqui hoje? Quem vai descobrir por quê? Quem sabe se algo aconteceu? Quem vai estender na mordomia do seu tempo alguns minutos para ligar? Ou mesmo entre nós, entre os que já estão aqui, quem vai despender desse tempo para saber como foi a semana, para dar um abraço? Olha ali o Benjamin, fala com ele. Samuel está dormindo, não vai dar para falar, acho que Isaac também, mas fala com os papais, interaja, integre. Isso também é se dispor, isso também é ofertar, meu irmão. Mas o que é tão comum a gente ver? Parece que a gente precisa cumprir ritos e precisa sentir que nós estamos fazendo alguma coisa. Então, dou dízimo, estou fazendo alguma coisa, estou cumprindo alguma coisa, estou muito bem. Não entre nessa. Quem vai liberalmente em todas as fases. Diga, Soninha. Assim que eu gosto de falar a pessoa não vê, eu não é porque eu estou com tecnologia, mas eu às vezes eu ligo sobre quando eu ligo para alguém, é o mesmo. Aí eu falo, precisar falar com alguém, liga, aí passa o zap, você ligou. Aí o senhor gosta de ligar, porque ela só esquece, aí depois eu mando o zap. Olha o pastor esquecido. Aí agora É verdade? esse negócio, o irmão dele fica mandando, eu não gosto de ligar, aí a pessoa sabe que você dispôs o seu tempo. Ligue mesmo. Eu gosto de ligar, eu ligo para todo mundo, você não disse que eu já não liga, manda e-mail, hoje semana não liga, mas você não disse todo mundo. E isso também é ofertagem. Não adianta a gente querer aparentemente ser generoso em um aspecto e reter em todos os outros. Exercer o amor de doar em um aspecto e ser egoístas nos outros. Que tipo de amor é esse que nós exercemos sequer nesse mesmo aspecto? Dízimos e ofertas, irmãos, em resumo, são oportunidades de adoração, são serviço de culto ao Senhor, como tudo na nossa vida. O que na nossa vida não é serviço de culto a Deus? É por isso que dízimos e ofertas, irmãos, tem um momento comum dentro do culto, porque são serviços de culto. Se não, ficava aqui no cantinho, tu vem, coloca aqui e vai embora, ninguém precisa saber, de fato ninguém precisa saber, mas eles precisam ser mencionados e dar ocasião. Por isso que eles estão, especialmente na nossa liturgia, na consagração. O que é consagração? A disposição dos crentes ao efetivo trabalho do reino. Por isso que ali aparece dízimo de oferta. Se ficasse escondido, aí ele sabe, e aí no meio, lembra que isso faz parte do cristão. Aí ficar escondido, aí está mostrando que ele é principal, o pastor falou no altar, né? É uma coisa que é necessário que a gente. Então está ali no meio, junto, pertinho, né? E é por isso que nós chamamos a atenção que este compromisso, bem como este privilégio, é algo dos membros desta casa de oração. Aqui, ou seja, quem dá dízimo na Igreja Central de Jacaraí, membros da Igreja Central de Jacaraí. Ninguém além desses limites dará dízimos aqui. Essa é uma concessão local. Ah, o pastor, quero dar o dízimo aí. Não, alguém de fora pode fazer uma oferta à igreja. E ainda assim, depende. Ah, vem aí, gente, quem que foi o candidato na Serra esse ano aí? Vai para o segundo turno, né? Quem que foi? Eu não sei, né? Porque por enquanto eu voto em São Paulo, então aqui eu não sei não. Bom, vamos supor que um deles... Oi? Olha o nome, seu nome de mosquito. Mas tudo bem, Muribeca, vamos dizer. Vamos pegar esse exemplo, porque eu estava sabendo meu. O Everson Muribeca, está aqui 2 exemplos, já está bom. Pastor, a gente quer fazer uma oferta aí para a igreja. Olhe lá. Em geral, a nossa prerrogativa é não aceitar nenhuma oferta de nenhum político em momento nenhum, de empresas, de coisas desse tipo. Por quê? Isso não, aqui não é uma casa de político. O cristão, ele cumpre seu dever cível, ele vota,
ele pensa para votar, vota com sabedoria, paga seus tributos, mas a igreja não é uma casa política. Aqui nós falamos sobre cosmovisão bíblica, e o cristão vai usar esta cosmovisão para o seu exercício cidadão, é claro. Mas aqui não tem fala de autoridades, aqui não tem argumento de políticos, e nem vai ganhar-se espaço porque se deu certa oferta, que é como geralmente acontece. Eles dão uma oferta para uma igreja e pensam, agora eu posso ir lá, agora eu vou ganhar um voto. Meu irmão, a gente então não quer nem essa oferta. Primeiro aqui, fala um pouquinho mais alto, por favor. Vamos lá. Esther perguntou aqui, é importante. E se esse político for membro da igreja, ele está dando exercício regular do seu dízimo? Ok. Ele quer dar uma oferta? Ok. Mas ele não vai, ele vai ter a mesma quantidade de espaço que qualquer um lá de fora. Nenhum. Para isso, nenhum. Mas ele está no exercício de sua membresia. É diferente. Mas ele ainda vai ouvir sobre os mesmos limites. Pastor, aquele menino que o pastor conhece, que é o líder comunitário. Sim, Fernando. Ele não falou que é dízimo dele. Aí tem um candidato dele lá e ganhou. Entendeu? Aí lá eu pedi você para ele, não. É. Vocês estão dizendo, agora não, porque ele nunca foi, porque eu vou passar política. Acabei de vir lá na nossa igreja, não faz nada com política. Aí ela falou, aí é se tornar missionário, eu nunca me tornar, que agora tem candidato lá. Não. É por isso, gente, que a gente pôde fazer um evento na arena no fim de semana da eleição, porque se sabe por compromisso que vozes políticas na igreja presbiteriana não encontram eco. Então uma presbiteriana pode fazer um evento, porque qual que era o risco que alguns comentaram lá? Ah, mas e se servir de palanque para alguém? Nós não fazemos isso. Então o evento continuou. O evento aconteceu, mesmo no domingo sendo eleição. Oi. A igreja presbiteriana é muito séria, seríssima. Mas alguém tinha levantado a mão e eu perdi, gente? Em resumo, queridos, hoje nós estávamos concentrando mais em ofertas, né? Mas não há como separar uma ideia da outra. A intenção, queridos, é esta: o resumo da ópera, né? A doação e o desprendimento da generosidade do exercício deste amor manifesta em todos os aspectos de serviço de culto, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Pode falar. É a questão do dízimo para quem é empresário, igual no nosso caso. O valor vem por causa do mês todo. Guarda. Você tem uma noção do que é o seu. É melhor, é até melhor para você do que para a própria gestão do dízimo. Por exemplo, pastor, eu recebo na semana, posso dar meu dízimo na semana? Cara, não tem nenhum erro nisso. Mas para ajudar, para facilitar o seu próprio governo, a prática de guardar, de saber, isso aqui tem que esperar, isso aqui é para somar com isso aqui é para somar com aquilo, esse é um exercício favorável para as suas finanças gerais. Então, agora é uma recomendação, eu recomendo, não é mandamento, recomendo, guarda, dá no mês, no fim do mês, no início do mês, como for de sua avaliação, mas vai te ajudar na sua gestão. E vamos supor, pastor, nós temos fonte de lucro, nós temos prolabore, em cima do que o empresário vai tirar o seu? Em primeiro lugar, em cima do que ele retira de livre lucro. Aquela é a renda que vem na tua mão. Porque aqui não tem contra-cheque, né? Mas é a renda que vem na sua mão. Ou seja, pastor, eu tenho que pagar os tributos da empresa. Vou tirar uma nota, tirei uma nota aqui 10 mil. Sou Simples Nacional, vou pagar R$600 de tributo. É 0,6? Né? Depende, né? Então eu vou pagar R$1.000, vamos colocar aí 10%. Eu acho que é menos, não, 10%. Vou pagar R$1.000 de tributo. É agora. Esses R$1.000 não veio para você. Esses R$1.000 é retido. É compleção, fala, né? Tributária. Agora, mas vamos pagar as contas da empresa. Eu tenho um sócio. Bom, isso na verdade, tudo isso, querido, é matemática simples e que está atrelada à liberalidade do seu coração. Mas a suma é igual ao líquido que a gente vem falando. Renda vem para sua mão, é a sua renda, é renda produzida, é daí que sai seu dízimo. Porque o jeito não é líquido, né?
né? Porque senão É, você quer a empresa. Pois é. Eu tenho um capital de giro que fica na empresa. Quando ele virar a sua renda, ele vai virar seu dízimo. Em dezembro, eu falo assim, vou tirar esse dinheiro aqui, mas sempre eu vou gastar. Aí virou isso. Beleza, virou dízimo. Ok, enquanto ele está fazendo a empresa girar, ele não. Mas como que eu coloquei esse capital de giro lá? Por exemplo, outras coisas. A gente falou essa na semana passada também, mas eu vou lembrar para encaixar com essa visão. Pastor, eu juntei um dinheiro aqui todos os meses e comprei um terreno. Não fiquei com esse terreno, eu vendi esse terreno. Até vendi um pouco mais caro, tive um lucro. Se foi em Jacaraí, foi fácil, né? Os valores mudaram muito. E aí, eu dou o dízimo? Meu irmão, não é necessário. Se você der, vai ser oferta. E é no desprendimento do seu coração. Tem gente que doa o terreno inteiro. Por exemplo, no ano passado, ou retrasado, não lembro, mas eu acho que foi retrasado. A gente precisou pintar a igreja. Um irmão ofertou tinta, o outro ofertou um pedreiro, um pintor. E o que a gente fez? Pintamos a igreja, cara. Não ofertou em espécie, mas isso é oferta financeira. A tinta custou dinheiro, o pedreiro custou dinheiro. Oferta, ok, tranquilamente, sem nenhum problema. Agora, o terreno você comprou, você acabou de me dizer, com dinheiro que eu juntei todo mês. Desse dinheiro que você juntou todo mês, o que você fez todo mês também? Deu dízimo. Então não é uma obrigação. No entanto, não é um impedimento. Se quiser. Então, pastor, mas eu tive um lucro de 20 mil. Aí esse 20 mil virou renda. Então eu queria pelo menos dar em cima desse lucro que virou renda. Ok, meu irmão. É a graça que o Senhor lhe deu, extensão da graça que o Senhor lhe deu. Mas esse exemplo é bom para entender o que é bruto e diferente. Se você trabalha vendendo e comprando terreno, você tem 200 mil, você comprou 200 mil, vendeu 220, 20 é líquido. É líquido. 20 é Dá em líquido. cima dele, pega 200 e compra outro terreno. Ou seja, porque às vezes a gente se preocupa tanto com essa esfera, estou dando certo, estou dando errado, no sentido matemático, e esquece que o que qualifica esse sentido é o sentido do coração. É 22 mil, você ainda teve prejuízo. Pois é, então, a intenção aqui não é a gente tentar qualificar o rito como rito, ou melhor, tentar qualificar a prática como rito, tentar qualificar, enquadrar o valor como num rito, mas exercer como devoção e serviço de culto como ele é. Eu só vou lembrar, já vai, irmão, eu só vou lembrar de uma coisa. Na normativa da IPB, como a concessão da IPB é este serviço, aqui oficiais só podem ser eleitos se dispõe não apenas a ensinar, mas a zelar por esses princípios. Então um oficial na igreja presbiteriana, ele é ofertante, ele é dizimista. Agora ninguém vai ficar verificando, será que fulano está dando 10%? Será que é 5%? Será que é 20%? Meu irmão, eu não quero nem saber, como o conselho não vai procurar saber e nem deve. Nós estamos contando com a sua fidelidade, se isso é serviço de culto, entre você e o Senhor. Mas uma coisa vai ser verificada: ele é fiel ou não, quando se vai propor um oficialato. Essa pergunta vai ser feita à tesouraria, não, a junta diaconal e pronto. Nem é de conhecimento da igreja, não é de conhecimento do conselho, é uma averiguação para o oficialato. Ninguém vai ficar te ligando e falar: ó, seu Zé Cláudio, esse mês falhou, hein, seu Zé Cláudio? Deus vai lhe correr atrás. Não vou fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Liga para lá, Daniel. Que isso, Daniel? Arruma outro emprego, Daniel, porque você está ganhando pouco, você ganha mais. Não é isso não, não tem nada disso. Seu Michael, paga mais. Diga. Espera aí. Isso eu já vi. Por exemplo, a bateria tem um baterista lá. No caso era 2 ou 3 bateristas. A bateria parava. A gente já sabia. Os bateristas estavam sempre dizimados. Mas isso aí é uma... Está sem dizimado, não pode tocar. Então vamos lá. Não pode cantar, não pode... Isso não tem. É uma boa política? Mas não é uma normativa na IPB. Isso é coisa do conselho local. O que geralmente não acontece. É coisa mais antiga. Mas é um bom princípio. E eu acho que nessa época que aconteceu isso na igreja, que o pastor estava falando sobre que ia ter eleição para presbítero, era meio tipo assim, uma forma didática de todo mundo aprender. Mas que era estranho, eu achava isso.
Seu Luiz, você levantou a mão agora? Comprar, se ainda fosse vender, comprei geladeira e aí chama gorjeta. Aí geralmente fica com um funcionário na loja. Mas duas coisas são bem importantes aqui, irmãos, para a gente poder encerrar o assunto. A primeira delas é dízimo, como todo serviço de culto, é honra. Oferta, como todo princípio no culto, é privilégio, não obrigação, não determinante, honra e privilégio. Aplicado à nossa realidade, irmãos, somos uma congregação e estamos em expansão, em projeto de organização. A igreja já sabe, né, que estamos para nos organizar, e o nosso projeto é organizar-nos em 2026, na ocasião do nosso aniversário, em abril, para manter o dia, né, do aniversário da igreja o mesmo. Nós vamos conversar sobre isso, Sônia, estou brincando. Já está convidada. Mas olha, gente, o que é preciso para que uma igreja funcione? Fidelidade. Em quê? Em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. A igreja tem seus custos, mas quando eu falo de fidelidade nos dízimos, não é só para que a igreja possa pagar suas despesas, mas fidelidade nos dízimos, fidelidade na concessão, na disposição do amor, é fidelidade na santidade, é fidelidade na expansão do reino e, portanto, da casa onde se está, é fidelidade no serviço do cristão. Não conseguiremos nos organizar sem a fidelidade da mordomia dos irmãos em todas essas vias que vimos, na disposição para o serviço ao trabalho, no tempo do foco, na prioridade do culto e nos dízimos e nas ofertas. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e manifestamos isso servindo ao Senhor em culto. Então essa era a nossa perspectiva para o dia de hoje. Caso haja alguma dúvida, ainda há tempo sobre dízimo, sobre oferta, sobre o termo geral. Há alguma questão, alguma pergunta? Próxima semana, irmãos, nós vamos voltar a falar sobre as finanças domésticas, sobre a mordomia doméstica. Por quê? Porque a gente parou e falou de dízimo, que ele vem da primícia, então ele vem antes desses demais pontos. Semana que vem a gente volta a falar dos demais pontos. Pode fazer. Vamos lá. Isso foi uma oferta. Mas se ele pegar o valor que deu, ajudou, comprar um lote da igreja, construir, se ele não ajudasse, ele pagava o dízimo. A igreja tem que tirar a cara, não tem? Sim, mas essa é a diferença que foi estabelecida aqui entre dízimo e oferta. Ele paga uma coisa na igreja. Mas é uma oferta. A oferta é aquela desprendida, onde a gente aplica com o objetivo. Você vai ser muito dessa oferta, fica o dinheiro da entrega disso. Aí a igreja usa o dízimo. O dízimo é a gestão conciliar. A oferta é da gestão do ofertante. Essa é a diferença prática. Mas pode proibir usar os Não, vou explicar. Normativamente, só o oficialato. Ou seja, na Constituição, o não dizimista não pode ser oficial da igreja, que é diácono, presbítero. Alguns conselhos usam essa prerrogativa e estendem ela ao louvor, ao ensino, a N outras efetividades, né?
Mas aí é juízo do conselho local, não é normativa da IPB. Mas veja o sentido. Esse é o ensino da IPB. Um professor da escola dominical vai ensinar sobre a forma e a essência da igreja e a visão da IPB. Se ele não cumpre essa visão, como ele há de ensiná-la? Só que isso não é restrito aos dízimos. Falsamente é aplicado só aos dízimos. Isso é restrito a tudo. Quantos presbíteros nós não temos que não vivem a mordomia cristã em nenhum outro aspecto, mas dão o dízimo? E não cumprem a Bíblia em nenhum outro aspecto, mas estão ensinando. Está aí igualmente equivocado. Não, isso aí não serve só na seção do dízimo, serve para tudo. Quantas vezes aí a gente tem até, inclusive, a gente está aqui falando do bom exercício das finanças. Aí tem um oficial que está todo enrolado financeiramente, não consegue aplicar nada. Como é que ele vai ensinar a mordomia? Sai das finanças, um oficial, ninguém sabe, tem um amante, mas está se ensinando aqui sobre fidelidade. Ou seja, há aspectos que não tem como nós sabermos e há aqueles que detêm, que nós precisamos. Se a gente sabe disso, a gente vai deixar mesmo esse oficial continuar exercendo um oficialato ou dar aula ou fazer qualquer coisa? Não pode, está vivendo a condição de pecado. Mas se não sabemos, ou seja, isso é muito mais grave do que o dízimo, por exemplo. Mas a galera vai com liberalidade e vai olhar só para o dízimo. Não. Mas só para resumir, não dizer isso que a gente falou. Oficialato vou chamar, o limite de corte. O restante é a cargo do conselho local decidir como aplica ou se aplica. Não é uma norma da IPB, não. Agora, evangelista é um encargo formativo. Só para fazer uma diferença. O evangelista, ele não é um oficial da igreja. Ele até pode ser se ele for um presbítero ou um diácono também. Mas o evangelista é um cargo que recebe treinamento, que recebe ordenação como um ministro. Inclusive a pastor evangelista, que também a ver com o respectivo campo onde ele atua. Então o evangelista já é outra classificação. É mais comum a gente ver aplicando esse limite ao evangelista, porque por vezes ele está atuando como pastor do campo onde está. Então é mais fácil ver isso acontecendo para ele do que para os demais. Mas ainda assim, a normativa é essa que eu falei para a senhora. Não, mas eu fiz a separação aqui do evangelista como cargo. Todo cristão precisa ser evangelista. Mas agora, o cargo evangelista, constitucionalmente, eu fiz a diferença. Como o cargo do pastor. Por exemplo, um presbítero é um pastor. O pastor é um presbítero docente. Os demais são presbíteros regentes. São todos presbíteros. Mas há uma diferença. O pastor vive para o ensino, se afadigou em aprender para ensinar. É diferente. Então essa é a diferença que eu fiz, do evangelista como alguém na igreja e do evangelista como um cargo na igreja. Por exemplo, o missionário, o evangelista. Oi? Se ele, como cargo de evangelista, ele precisa do treinamento de evangelista. Se é só uma disposição de evangelista, ele é diácono. Evangelista, aí não. Aí evangelista não se enquadra nisso. Mas aí é normal. Todos nós, né? Sim. Pode, mas pode. Ele não pode administrar o dízimo dele. Sim. Né? O cristão, ele sendo dizimista, quem administrar o dízimo dele está errado. Mas é isso que nós falamos. É a diferença entre dízimo e oferta. O dízimo está na administração da igreja. A oferta, a do ofertante. Ele pode ofertar por que ele quiser. O quanto quiser, para onde quiser. Inclusive ofertar direto e também deixar a cargo do conselho, como acontece. Mas aí é juízo do ofertante. Diga, Sonia. Meu pai é evangelista, né? E é assim, a igreja é pequena, ensina, quer dizer, o Espírito Santo, mas ele faz um trabalho funcional lá
Isso, mas isso também é oferta. Ofertar o trabalho e literalmente o recurso. Mais alguma questão, gente? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai, louvamos o Teu nome pelo dia de hoje, Pai, pela instrução da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, Pai, ajuda-nos a nos desprender de nós mesmos, Pai, a enxergar a vida, a realidade, os nossos recursos, as nossas finanças com olhos de graça, a fim, Pai, de nos tornarmos aos moldes de Jesus, desprendidos de todos os bens, de todos os recursos, Pai, não porque cumprimos uma regra, mas porque servimos ao Senhor em culto, prestamos tributo e adoração ao único digno, Pai, ao nosso Salvador. Fala ao nosso coração com esta convicção, de maneira especial opera nesta igreja, Pai, na nossa fidelidade, em nossos projetos de organização, a fim, Pai, de que rendemos ao Senhor glória e graça em tudo o que façamos, e assim desfrutemos, Pai, da vontade do Senhor manifesta em nosso meio. Encha, pois, o nosso coração de alegria, prepara-nos para o culto ao Senhor, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Passa a palavra.